Ok, pessoal. Então, como o teacher estava dizendo para vocês, o assunto que nós vamos trabalhar hoje, que é muito importante, hoje dia 7 de agosto, né? Então, nós vamos trabalhar nesse dia de hoje o discurso indireto, ok? Vamos trabalhar um pouquinho do reported speech. Alguns lugares falam reported speech, como é o caso do nosso chegando aí mais alguém, né? Chegando aí Ascara. Alguns materiais trabalham como reported speech, outros materiais trabalham como indirect speech, mas enfim, em todos os casos é só a mesma coisa, né? Quando a gente fala de reported speech, a gente está falando de discurso indireto. O que seria o discurso indireto? O discurso indireto é quando eu falo o que outra pessoa me disse, mas usando as minhas palavras, ok? A gente está acostumado a ver o discurso direto e o discurso indireto, principalmente na mídia, né? Quando a gente está falando ali de jornais, sejam eles televisivos ou no rádio, agora no YouTube também a gente tem bastante disso, ou nas reportagens, né? Revistas, enfim, jornais na internet, né? O discurso direto, que não é o foco do nosso estudo hoje, ele sempre vai aparecer pra gente entre aspas, tá certo? Sabe quando o cara fala assim, abre aspas, e aí fala da pessoa. No discurso direto a gente não muda nada do que a pessoa falou, né? A gente usa exatamente as mesmas palavras, né? Agora, quando a gente usa o discurso indireto, aí a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque no discurso indireto, como eu estou falando o que outra pessoa disse, eu tenho que fazer algumas mudanças na frase. E é isso que a gente vai estudar agora na nossa aula de hoje, tá certo? É a mesma coisa que o português. Por exemplo, se o cara fala, vamos imaginar que alguém fala assim, eu comprei um carro. Né? O teacher falou assim, eu comprei um carro. Daí a Brenda pergunta lá para a Mabi, o que o teacher falou? Aí a Mabi vai responder, o teacher falou que ele tinha comprado um carro. Então vejam que até na frase em português, a gente também faz essa alteração de tempo verbal. E é isso que nós temos que nos preocupar agora. Quando a gente fala de discurso indireto, a gente muda o tempo verbal da frase e a gente precisa ficar atento nos pronomes também. Né? Porque o que é eu vira ele ou ela, né? Enfim, a gente tem que ficar atento a esses detalhes da frase. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no nosso livro. Nós temos um quadrinho bem interessante que explica muito bem as mudanças de tempos verbais e aí a gente vai para exemplos. Acho que o mais importante aqui é fazer exemplos. E aí, pessoal, eu quero que vocês se baseiem por esse quadrinho que a gente tem aqui. Ok? Esse quadrinho está bem bacana. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Podem me interromper a qualquer momento com perguntas, porque esse assunto, como eu falei, é bem importante, né? Então aqui a gente tem o seguinte: when we use reported speech, we usually change the tenses of the verbs. Então é como eu falei antes, né? No discurso indireto, nós geralmente mudamos o tempo das frases, né? E aí aqui tem uma dica bem interessante para vocês, ok? Esse tempo, quando a gente passa do discurso direto para o indireto, ele sempre vai mudar para um tempo no passado. Ele vai para um passado. Não é sempre simple past, mas ele vai para o passado do tempo que a frase está. Quer ver só? Por exemplo, se a frase no discurso direto está no simple present, está no presente, eu tenho que passá-la para o simple past. Notem que vai ter sempre esse padrãozinho, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, it creates great publicity. Vejam a característica que eu falei do discurso direto. Olha aqui, ó. Nós temos aspas, né? Sempre com aspas. Aí é uma forma de vocês identificarem também quando que é discurso direto. No discurso indireto eu digo he said, o that aqui é opcional, aqui vocês podem usar ou não. He said that it created great publicity. Então olha só que interessante. Ele cria grande publicidade. Né? Ele aqui provavelmente um objeto, um comercial, um produto e tal. Aí no discurso indireto ele disse que ele criava grande publicidade, ótima publicidade. Okay? Então a gente precisa fazer esse jogo com as palavras, alright? Continuando aqui nessa dica que eu falei para vocês do simple past, vejam bem. Quando a frase no discurso direto está no present continuous, a gente vai passar para o past continuous. Então, I am painting murals. Eu estou pintando murais. She said she was painting murals. Ela disse que ela estava pintando murais. Tá fácil aí para acompanhar, pessoal? Faz sentido essa? Tem uma lógica por trás. Vocês estão conseguindo perceber essa lógica aqui? É? Vamos continuando então.
Simple Past. Se a frase já está no Simple Past, qual que seria então esse passado do Simple Past? Seria o Past Perfect. E aí é importante aquele conteúdo que nós vimos na unidade 1, na Unit 1, com as Narrative Tenses. Lembram? Quando a gente estava no ensino presencial ainda, que nós estudamos lá o Simple Present, o Simple Past, Present Perfect, Past Perfect Continuous, todos esses tempos contínuos e tal, e perfects a gente viu no início do ano. Então, quando eu tenho Simple Past, eu mudo para o Past Perfect. Quem não lembra o Past Perfect, anote aí. É o had mais um verbo no Past Participle, na terceira coluna. Anotem que daí vocês não esquecem, porque esse quadrinho aqui vai ser uma base para vocês. Né? Então, por exemplo, the show was excellent. O show foi excelente. He said that the show had been excellent. Ele disse que o show tinha sido excelente. Olha só que interessante, né? Depois a gente tem aqui present perfect. Aí o simple past e o present perfect, como ambos os tempos falam do passado, né? Ambos no discurso indireto passam também para o past perfect, né? Então lembre que o present perfect, anotem aí no livro de vocês também. Qual que é a estrutura dele? A gente vai usar o have mais um past participle. E aqui vai ficar bem fácil para fazer o discurso indireto. Quer ver só? I have maintained my creativity. Eu mantive a minha criatividade. She said she had maintained her creativity. Ela disse que ela tinha mantido a sua criatividade. Então vejam, presente, passado, e nas suas diferentes formas. Quando eu tiver o past continuous, aí eu sigo a mesma lógica. Past continuous eu mudo para o past perfect continuous. Teacher, não me lembro qual que é o past perfect continuous. Anotem ali. É o had been. Tá aqui, ó. Had been mais um verbo com ing. Então, por exemplo, our country was experiencing a recession. Até parece que estamos falando do nosso país, né? Nosso país estava experienciando uma recessão. He said their country had been experiencing a recession. Ele disse que o país deles está. Aqui a gente traduz da mesma forma, né? A gente não fala tinha estado experienciando, a gente fala estava experienciando uma recessão, ok? E aí, quando a gente tem outros tempos verbais, como por exemplo, future, will eu passo para would, que não deixa de ser uma forma de passado, né? Se a gente comparar com o português, will é o future, é o futuro. Would é o o condicional, né, seria o futuro do pretérito, como a gente tem no português, né, aquelas palavras que terminam com ia. Então aqui, ó, graffiti will always be there. Grafite sempre estará lá. She said graffiti would always be there. Ela disse que o grafite sempre estaria lá. Deixa eu colocar aqui o meu rosto um pouquinho para cima. Finalmente, aqui nós temos o can, né? O can, mesmo esquema. Quando eu tenho can, eu passo para could. Então, we can do better. Nós podemos fazer melhor. He said they could do better. Ele disse que eles podiam fazer melhor. Certo? Então, pessoal, o grande segredo aqui do discurso indireto é vocês saberem esse quadrinho dos tempos verbais. Quais tempos verbais que mudam, ok? Sabendo isso, vocês nunca vão ter problemas com ele. E a grande dica que eu passo é essa. Pensem sempre que do discurso direto para o indireto, nós tendemos a mudar os tempos das frases para o passado, ou para os seus relativos passados. Então, simple present vai para o simple past. Present continuous vai para o past continuous. Simple past vai para o past perfect, que é o passado do passado, vamos dizer assim, né? Present perfect também vai para o past perfect, né? Past continuous, past perfect continuous. Will passamos para would. Can passamos para could. E existem umas outras situações que a gente vai ver nos exemplos a seguir, ok? Detalhe importante, pessoal, que tem tá, inclusive aqui na notinha, ó. Note changes to personal pronouns. Então, I eu sempre vou mudar para he ou she, porque é a pessoa que está falando. I está na primeira pessoa. Se eu estou dizendo que outra pessoa está falando, claro que eu não vou usar I no sujeito do discurso indireto, né? Os personal pronouns aqui, os possessive pronouns também mudam, né? My muda para his ou her. We, que é um subject pronoun, passa para they, né? Porque nós, mesmo esquema, né? Nós não estamos falando na primeira pessoa, né? E our passa para their, ok? Então vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui, certo? Vamos fazer. Eu vou fazer só dois, aí eu volto aqui, faço mais dois, e daí a gente encerra a videoaula, mas depois a gente vai fazer mais exemplos, ok? Estão enxergando aí minha tela? Acho que sim, né? Yes? Beleza, então.
Vamos dar. Oi, alguém fez uma pergunta aí? Ah, beleza então. Então, peguem esse quadrinho que vocês têm aí e vamos dar uma olhadinha em dois exemplos. Vejam, eu vou mandar esse material para vocês depois. Aqui a gente tem mais algumas situações, ok? O may, que passa para might, ok? O must, que passa para had to, que são os modals. A gente vai trabalhar um pouquinho de modals na unidade 5, ok? E os imperatives que a gente vai ver na aula que vem, ok? Então vamos pensar o seguinte: aqui a gente tem todas as flechinhas, né? O que que passa para o quê? Vamos por exemplo, ok? Vamos botar aqui minha cara de novo para baixo, né? Change the following sentences to reported speech. She said to her sister, I can't go there with them. Como que eu passaria essa frase aqui para o discurso indireto? Notem que a gente está falando o quê? Eu preciso identificar o quê? O pronome aqui e eu preciso identificar o tempo, né? Esse I aqui se refere a quem? A ela. Portanto, vai virar she. E o can, né? Eu tenho que trocar para couldn't. Então, a nossa frase no discurso indireto ficaria She told her sister. Detalhe importante que o teacher não comentou e que é interessante, ok? No discurso indireto, nós costumamos usar o verbo tell, ok? Ao invés do verbo say. Então, é comum que a gente tenha o verbo say no discurso direto e o verbo tell no discurso indireto. So, she told her, e quando eu uso o verbo tell, eu não preciso do to, ok? Então, o said precisa do to, é um verbo transitivo e indireto. O tell é um verbo transitivo direto, não precisa da preposição. Então, she told her sister she couldn't go there with them. Então, ela disse para a irmã dela, eu não posso ir lá com eles. Ela disse para a irmã dela que ela não podia ir lá com eles. Vejam como fica bem simples, não é? Mais um exemplo aqui, ó. He promised, I will travel to São Paulo. Como é que ficaria o discurso indireto aqui? Exatamente. He promised, aqui eu continuo com o mesmo verbo, né? He promised he would travel to São Paulo. Então vejam que se eu prestar atenção no pronome da frase, se eu prestar atenção no tempo da frase, eu não vou ter problemas com o discurso indireto. A gente já volta para fazer mais alguns exemplos aqui, porque eu queria comentar com vocês um outro detalhe importante, ok? Que aparece no nosso livro aqui. Vamos colocar um pouquinho mais para cima. Reporting questions. Existe a possibilidade de nós fazermos discurso indireto com perguntas também. E aí, só para a gente resumir tudo que está escrito aqui, quando eu tenho uma pergunta no discurso direto, eu tenho que transformá-la para sentença afirmativa no discurso indireto, ok? Porque não sou eu quem está fazendo a pergunta, foi outra pessoa que fez e eu estou falando a respeito dela, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem dois tipos de perguntas. A gente tem o que eles chamam de close-ended questions, que eu gosto de chamar de yes and no questions, ok? Então, por exemplo, veja, do you like Banksy's work? Você gosta do trabalho de Banksy? Quando eu tenho uma yes or no question, pessoal, eu vou sempre trocar de pergunta para sentença afirmativa, e aí eu preciso usar a palavrinha if ou a palavrinha whether. Eles são sinônimos, ambos significam se. Então, do you like Banksy's work? As mesmas regras valem. Presente eu passo para o passado. Tenho que mudar também o pronome. Só que aqui, além dessas duas alterações, eu preciso trocar também de sentença interrogativa para sentença positiva, né, afirmativa. Então, yes, if he liked Banksy's work. Mesma coisa que o português. Ó. Você gosta do trabalho da Banksy? Eu perguntei se ele gostava do trabalho da Banksy. Ok? Então, quando eu tenho uma pergunta cuja resposta é yes ou no, como é que eu sei isso? Se a pergunta começa com auxiliar, ela é uma yes or no question. Ok? Agora, quando eu tenho perguntas que começam com os question words, né? What, where, when, etc., é o mesmo processo, só que eu não preciso usar o if. Eu uso a mesma question word que está na pergunta. Por exemplo, what are you working on? No que você está trabalhando? Essa frase está no present continuous. Então, quando eu passo para o discurso indireto, I asked what he was working on. Eu não vou colocar o was na frente, porque eu transformo de pergunta para sentença afirmativa, ok? Então, eu vou interromper aqui a videoaula agora para a gente poder fazer mais exemplos com mais calma, tá certo? Então, esse é o conteúdo da nossa page
39, pessoal, discurso indireto.